começar aquele que nós conversamos lá. Eu posso ficar aqui mesmo? Está na distância correta? A ideia é aquela, que você começou falando sobre a Barra do Ceará, né, dos anos 80, e a Barra do Ceará, a história que é onde nasceu a cidade de Fortaleza, né? Aí se puder mesmo acrescentar o candidato. Isso. Bom, quando se fala em Barra do Ceará, tem que se voltar às origens da cidade e à época da capitania do Ceará do século XVII. O Rio Ceará ele tem papel fundamental na construção histórica desse território, principalmente quando se define a sede da capitania, que hoje é essa metrópole de Fortaleza, mas tudo tem início aqui na Barra do Ceará. Já antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, nós tivemos um ator histórico, um navegador de grande porte, que foi Vicente Yanes Pison. Ele vem ao Ceará em fevereiro, então ele faz uma passagem de onde nós temos hoje o Mucuripe até principiando a foz do Rio Ceará. E foi aqui, no encontro do rio com o mar, que ele afundeia, quer dizer, ele, grosseiramente falando, a nau estaciona. Afundear quer dizer parar. E ele faz a medida desse litoral, dessa corrente natural que existe, do Mucuripe à Barra do Ceará e vice-versa. É um canal. 57 quilômetros que dá de distância medidos. E ele viu a embocadura do rio e marcou ali como se fosse um bom lugar de entrada para esse território. Então, fica na cartografia, já desde o início, a grande importância do Rio Ceará e o seu conceito de navegabilidade, quer dizer, de aportar, de ser o primeiro porto dessa área geográfica. O navegador português Alexandre de Moura, ele, na época de 1600, 1604, ele também transitando pelo litoral de Fortaleza, especificamente ele marca o Rio Ceará como o primeiro porto. Desde então você tem o Rio Ceará na cartografia mundial como ponto de referência para quem chega nessa área aqui do Nordeste brasileiro, principalmente na faixa do Equador. Então o Rio Ceará é uma referência para se aportar, para se chegar. Bem mais do que isso, aqui no Rio Ceará, na sua margem direita, quer dizer, onde é o município de Fortaleza hoje, o outro lado é o município de Caucaia, você estabelece o marco zero da capitania do Ceará e, concomitantemente, quer dizer, no mesmo momento, se demarca o marco zero de Fortaleza, porque não marca posse de capitania sem uma sede. Isso é óbvio, você não estabelece o domínio da capitania sem consolidar uma sede. Por isso que o Marco Zero aqui, o Fortinho de Santiago, ele tem essa primazia de ser o Marco Zero da cidade de Fortaleza. É a partir daí que você tem a construção desse território e, enfim, a posse da capitania do Ceará, colocando nossa região no conceito das capitanias hereditárias, quer dizer, na construção original do Brasil. Também um fator importante para a capital. Nós temos aí Fortaleza como uma das primeiras e principais capitais da cidade, aliás, principais cidades do Brasil com mais de 400 anos. Exemplo agora, a cidade de João Pessoa, antes, Filipé de Nossa Senhora das Neves, com 451 anos, agora em agosto de 2016, quer dizer, Fortaleza está no grupo seleto das capitanias do Brasil com mais de 400 anos. Daí essa importância histórica, o valor histórico da cidade de Fortaleza. E por isso também o valor do Rio Ceará, porque foi aqui onde se fez a primeira construção. Depois desse momento que nós temos de construção histórica, nós temos
uma outra referência importante do Rio Ceará. No período de 1930 a 1942, funcionou aqui o primeiro campo de pouso da cidade de Fortaleza, quer dizer, um hidroporto. Então, imagine só, os primeiros aviões que pousaram aqui no litoral de Fortaleza, eles não pousaram em solo, em terra firme, e sim na água e através do Rio Ceará, quer dizer, do hidroporto do Rio Ceará. Isso aconteceu de uma maneira até inusitada, você tem um hidroporto e não um campo de pouso em terra. Mas por que isso? Por duas coisas. Voltando à cartografia do século XVII, que dá conta do Rio Ceará como um volumoso rio, quer dizer, um rio de grande calado, quer dizer, de grande porte, capaz de não aportar aqui, de ser o primeiro porto da cidade, mas esse mesmo rio com características boas para pouso de aviões. Quer dizer, nós temos aí uma referência também para o Rio Ceará, que é a sua utilidade aeronavegável. Quer dizer, você pode ter também o pouso aqui de aviões. Esse hidroporto, o famoso e lendário hidroporto do Rio Ceará, tem três heróis. Primeiro, nós temos o pouso aqui de um avião da Condor alemã. Então, quando se pousa aqui, se estabelece que é possível pousar. Então, depois você tem dois aventureiros que vêm aqui, que é o Samuel Johnson, um americano da família Johnson & Johnson, mais conhecido dos cotonetes ou das fraldas, mas conhecido também do mundo automobilístico, que foi Samuel Johnson, um piloto americano que sobrevoando o Ceará, do Camusim para cá, ele viu umas palmeiras interessantes, que tinham um visual muito curioso, muito bonito para quem está do alto, em vista aérea. E era nada mais, nada menos do que as carnaubeiras do Ceará, quer dizer, a árvore símbolo do Ceará. E ele avistou do alto a entrada do Rio Ceará. E pegando um mapa territorial do Ceará e da cidade de Fortaleza, ele viu que o Rio Ceará tinha realmente uma oportunidade de pouso. E ele repete o pouso dos alemães e pousa aqui. Esse pouso é interessante porque ele leva sementes de carnaúba para os Estados Unidos que acabam transformando-se em cera de carnaúba, nosso primeiro produto de exportação industrial. O primeiro foi o sal aqui no Rio Ceará, mas a carnaúba para manufatura de cera começa a ser exportada pelo Rio Ceará. Hoje até celular, computador, tem elementos que têm produção originária da fibra da carnaúba. Isso é interessante, porque foi desse momento aqui de descoberta do Rio do Ceará que se levou esse produto para o mundo. E quem não lê O Pequeno Príncipe? Muitos já leram O Pequeno Príncipe. Uma fabulosa literatura que não é infanto-juvenil, mas para todo ser humano. Tem vários ensinamentos ali que o Pequeno Príncipe, ele, resgatando a alma humana, ele consegue dar mensagem para todos em qualquer época da vida. Eu me refiro a isso porque Antony de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, pousou no Rio Ceará. Na sua aventura de Nova York à Patagônia, na Argentina, ele escolheu entrar no Brasil pelo Rio Ceará. Já pela tradução do hidroporto, desses heróis que tiveram aqui, desses aventureiros que tiveram aqui, mas ele escolhe entrar no Brasil pelo Rio Ceará. Então, é orgulho até para os barristas, quer dizer, os da Barra, que o Pequeno Príncipe pousou no Rio Ceará. Então, é outro elemento importantíssimo do Rio Ceará em termos globais, né? Em termos de difusão da Barra do Ceará e do próprio Rio Ceará no mundo inteiro. Você tem 7 países do mundo que registram historicamente o Rio Ceará. São eles Portugal, Espanha, Holanda, França, Estados Unidos,
Alemanha e o Vaticano, naturalmente, porque foi à margem do rio Ceará que se estabeleceu o Santuário da Padroeira de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção. Daí dizer também que a fé católica começa na Barra do Ceará. Aproveitando o tema fé, naturalmente você tinha os nativos aqui, quer dizer, os indígenas aqui, em cima desses morros aqui, à beira do rio, tinha seus rituais. Inclusive Martins Soares Moreno, na sua literatura oficial, no seu diário, conta dos rituais indígenas, que ele também participava, se pintava como índio, comia da comida dos índios e participava das tradições indígenas locais. Inclusive teve um amante que José de Alencar denominou de Iracema. Mas é fato real que Martins Soares Moreno participou dos rituais indígenas aqui na Barra do Ceará, se pintou, se caracterizou como um local e bebendo e comendo como um deles. Se fez também um nativo aqui. Isso é história. Já falado da padroeira de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção, que teve a sua instalação aqui na Barra do Ceará, mas eu chamo a atenção de um fato muito importante. Em 2016, faz 405 anos que a raça negra desembarca aqui no Rio Ceará. Detalhe, são mulheres negras com seus filhos. Naturalmente, à época, os meninos não eram contados, e sim as mulheres. São 10 mulheres negras que chegam, não acorrentadas, não escravizadas. Elas vieram por quê? Vieram porque o Martins Soares Moreno, que as trouxe, tinha a ideia de fazer um povo miscigenado aqui na Barra do Ceará, e que as mulheres negras, conhecidas também como amas de leite, então daria uma geração forte, uma geração que se sustentaria na diversidade do clima, na diversidade também de outros produtos de alimentação mais ricos. Então essa miscigenação se fez aqui. E eu volto ao ponto, se tivermos os nativos aqui, a tradição católica dos brancos portugueses, tivemos aqui também, claro, a evocação de entidades de matiz africana aqui na Barra do Ceará. Então até a espiritualidade começa aqui na Barra do Ceará. Então é um fator muito importante levar em conta que o DNA do povo cearense, particularmente do fortalezense, ele é forjado aqui à margem do rio Ceará. Uma outra etapa que nós estamos aqui em discussão, século XX e início do século XXI. O que é que eu posso falar sobre isso? Uma parte da minha vida vê essa transição, né? Acompanhando aqui, por exemplo, em 1974, eu vi a instalação aqui de uma placa de satélite à margem do rio Ceará. Quem fez a instalação foi uma equipe do IBGE que eu tive o prazer de acompanhar. Eu era muito pequeno na época, 8 anos. E um tio meu, Paulo Toscano, que era da equipe do IBGE, colocou uma placa de satélite lá na fossa. E o que é que representa isso? Desde então, através do satélite Apolo 11, é possível ter a tábua de maré do rio Ceará, independente do Mucuripe. A tábua de maré do rio Ceará é independente. Ela é exclusiva, até porque o rio Ceará, relembrando, está na cartografia mundial desde o século XVII, com os navios, com as naus portuguesas que estiveram aqui e com os aviões que pousaram aqui no hidroporto. Então se fez necessário também, para preservar essa memória aeronáutica do rio Ceará, essa placa de satélite. Então nós temos o orgulho de dizer que o rio Ceará ele tem essa dimensão até espacial, né, de sua transcendência. O que seria essa tábua de maré? A tábua de maré, para ser bem específico, é o seguinte: a maré ela tem 2 ciclos. São 2 marés altas e 2 marés baixas nas 24 horas. Então ela sobe e desce 4 vezes, 2 altas e 2 baixas. E é preciso ter a medição disso para saber que momento a maré está baixa e que momento ela está alta. Por exemplo, agora, nós estamos gravando, a maré está baixa. No começo da tarde ela vai estar alta. Depois ela seca e renova-se a encher. Então é um ciclo de sobe e desce.
Mas para que isso é importante você ter uma gravação disso ou um monitoramento disso por satélite? Como eu falei, se alguém quiser vir do Atlântico e entrar no Rio Ceará, ele pode usar esse código e saber a tábua de maré do Rio Ceará e entrar aqui, saber se pode entrar em tal hora, né? E como entrar no Rio Ceará. Ao mesmo tempo também, se um avião desses Boeing mesmo tiver algum problema de pousar no Pinto Martins, hoje tecnologicamente existe uma cama de espuma que se coloca na pista em solo e ele pode aterrissar nessa cama de espuma e o aparato de segurança do Corpo de Bombeiros vai emergencialmente apagar o fogo do sinistro que acontecer. Mas, por questão de combustível, não dá para chegar no Pinto Martins. Qual é a saída? A saída é pousar no Rio Ceará. Da importância de ter esse monitoramento aeroespacial do Rio Ceará para que, em uma situação adversa, se possa usar como se usou antigamente, o pouso do Rio Ceará nas águas. Né? Isso é muito comum de acontecer. São vários e vários pousos que existem em rios. Né? Bom, então, na década de 80 aqui, nós tivemos o Regatas aqui como um clube social de muita fama na cidade. Então, foi um período de sociabilidade aqui na Barra do Ceará e bem próximo aqui do Rio Ceará, onde está hoje o Cuca, né? Então, houve uma transformação, a transformação também da Avenida Radialista Lima Verde, você tem um acesso à Barra do Ceará. E nos anos 79, 80, você tem um acesso mais direto à praia, uma urbanização da praia como lugar voltado para o turismo, um acesso mais popular, porque antes era só o Morro Santiago que tinha, você tinha que andar pela areia. Então você fez vias. Tivemos a construção da Avenida Castelo Branco, popularmente chamada como Leste-Oeste, que vai unindo ali a Monsenhor Tabosa até a Barra do Ceará. Quer dizer, começou de lá e terminou aqui. Então, esse trajeto aqui você tem efetivamente trazendo mais um fluxo de pessoas. A construção em 2002 da ponte do Rio Ceará, que é para fazer um acesso ao município de Calcaia. Então, naturalmente, isso trouxe um grande fluxo de pessoas para cá. Houve um momento que havia um pedágio, afugentou um pouco, mas agora sem o pedágio, o fluxo está bem maior e o acesso mais facilitado para a Barra do Ceará. A outra questão é o projeto Costa Oeste, inicial. Vale dizer que foi o último ato do governo Tasso Gereissati, quanto governador, em 17 de dezembro de 2002, ele deixou para o Lúcio Alcântara fazer o projeto Costa Oeste. Ele tentou até mudar o nome do projeto para Nova Beira-Mar, começou a fazer a Avenida Costeiro. Depois entrou o Cid Gomes, que o sucedeu, que transferiu para a Luziane Lins, ex-prefeita, né, que criou o projeto Vila do Mar e fez o calçadão. Então, são as intervenções urbanas mais recentes aqui na Barra do Ceará. Essas avenidas de acesso à praia e à ponte. O que isso mudou na década de 80 para cá foi uma avalanche de ocupação local. Na época da prefeita, ex-prefeita Maria Luísa Fontinelli, houve uma invasão, uma ocupação territorial não ordenada e até estimulada por ela. Isso tumultuou um pouco a configuração urbanística da Barra do Ceará. Isso aqui não cabe nenhuma referência preconceituosa dos moradores ou quem veio morar aqui. Muitos vieram pelas fábricas que haviam aqui na Francisco Sá. Então, as metalúrgicas que haviam aqui, da Francisco Sá até a Sargento Hermínio. Você tinha um setor industrial aqui em desenvolvimento na década de 80. Então, essa ocupação de trabalhadores das fábricas foi que incrementou a população da Barra do Ceará, mas de uma maneira desordenada. Isso trouxe reflexos muito fortes para o Morro de Santiago, que é a área natural da cidade, quer dizer, essa
esse corpo dunal original, desde 1604, que ele foi perdendo a sua robustez. Era um morro que tinha 10 quilômetros e hoje tem 100 metros quadrados. Então você imagina aí o quanto foi perdido. Não só pela ocupação, mas também a construção da avenida, do Regatas, habitações também aqui da Castelo Branco, muito se foi tirado da areia do Morro de Santiago. Então isso foi um dano de um patrimônio ambiental histórico assim, muito forte nessa década de 80 e 90 aqui na Barra do Ceará. Nós fizemos várias intervenções para que o Morro de Santiago ficasse protegido. E o que restou aí, não resta dúvida, que foi de muita luta de setores envolvidos com patrimônio ecológico, ambiental e também histórico, para se manter ainda esse Morro de Santiago, que você vê essa duna que numa foto aérea você tem aqui da Barra do Ceará. Que o nome original é Morro de Santiago devido ao primeiro forte, né? Tem essa ligação, é bom lembrar. Mas os danos ambientais aí foram muito fortes, por conta dessas intervenções urbanísticas, de vias de acesso à Barra do Ceará e também da ocupação meio que desordenada. Essas ocupações desordenadas também vêm atingir aqui o Rio Ceará. Nós temos uma APA, Área de Proteção Ambiental, uma APP, Área de Proteção Permanente, mas de fato, só quem cuida do Rio Ceará é o IBAMA. É bom que se dizer que, honestamente se falando, a SELMA agora e a SEMAS, principalmente a SEMAS, é a mais omissa e criminosa quanto ao Rio Ceará. Há várias gestões, notadamente na época do governo Lúcio Alcântara, governo Cid Gomes e o atual governo Camilo Santana. Isso é dever de dizer, a SEMAS é totalmente omissa e criminosa aqui. Não atende nenhuma reivindicação no que concerne preservação do Rio Ceará. São dois exemplos concretos aqui que se torna público. O primeiro, uma ocupação no antigo hidroporto, um sujeito de uma empresa chamada Brasemar Serviços Marítimos Limitada, joga sucata, ocupa a área do hidroporto, uma área histórica. Se faz necessário a intervenção do Ministério Público Federal, vira uma ação civil pública na Justiça Federal, que está lá na primeira vara federal, e diante desse processo de denúncia, da ocupação da sucata, da poluição do Rio Ceará, do estaleiro aqui, a SEMAS não dá nenhum parecer, não faz nenhuma ação de proteção ao Rio Ceará, dessa APP, é totalmente omissa no processo, é totalmente omissa no que se refere à limpeza, preservação do mangue do Rio Ceará. Então, um órgão que não vale para nada aqui no Rio Ceará. Nenhum, nada, não? Absolutamente inerte. Né? Ao passo que o IBAMA tem que se dizer as coisas certas, o IBAMA foi parceiro da Barra do Ceará na questão aí das sucatas do estaleiro, que ocupou ilegalmente a área do hidroporto. E também o IBAMA vem procurando fazer aqui vistorias de outras atividades que vão de encontro à preservação do Rio Ceará. A prefeitura pontualmente, no caso da sucata do hidroporto, ela se pronunciou a favor de preservar a área pública e o patrimônio. Outras, ela fica à margem, por exemplo. Aqui nós temos outras sucatas de barcos de madeira, barcos de ferro, que estão jogadas aí no Rio Ceará, e a prefeitura não faz a limpeza, não faz a remoção. Ao contrário, quando é na beira-mar, frequentemente ela está limpando a orla da beira-mar, tirando barcos e sucatas de barcos de madeira, de pesca, que não se usa mais. Inclusive, eu não sei qual o parâmetro nesse quesito, que qualquer pedido que se faz para a beira-mar, para Iracema, é prontamente atendido, de limpeza de embarcações. E aqui no Rio Ceará, não. Ela não atua nesse sentido. Então, é um questionamento a se fazer nesse ponto. A limpeza do rio, promoções de limpeza, são feitas pontualmente
ONG como o Limpando o Mundo, que atua muito aqui. Nós temos agora o Greenpeace que está vindo aqui, ver análise da água, outros pesquisadores vêm aqui por conta própria analisar, estudar o Rio Ceará, mas isso sem apoio público, sem apoio, sem verba pública. E os órgãos estão fora disso. Nós temos também aqui um grande parceiro, quer dizer, uma família que se criou, que se desenvolveu aqui à margem do Rio de Ceará, que é a família Alberto de Souza. É um cidadão que veio do Pacuti e trouxe a sua família para cá e empreendeu aqui um botequim que hoje é o Alberto Restaurantes. E logo se estabeleceu à margem do Rio Ceará. E o Alberto, Francisco Alberto Lopes de Souza, que é o filho, que trabalha com passeio ecológico no Rio Ceará. E nós temos aí entidades como o SESC, como o SESI e outros, né, que vêm aqui fazer o passeio no Rio Ceará. Então isso nos ajuda a manter a vitalidade do rio, né? Nós temos aqui um espaço que o rio é contemplado com essas atividades de educação, de encontros, inclusive o nome chama conversas flutuantes, quer dizer, vários aspectos relacionados à Barra do Ceará, patrimônio ambiental histórico, são abordados também a preservação ecológica do rio, o seu manguezal, o seu estuário como um todo, é abordado nesses encontros. E temos aqui também o encontro dos povos do mar, quer dizer, todo o litoral do Ceará se encontra aqui na Iparana e no Rio Ceará, quer dizer, são momentos ricos de reflexão. Nós temos também uma colônia de pescadores aqui que fazem travessias no rio, né? Então isso ajuda muito a manter vivo a memória do Rio Ceará. Então nesses aspectos é bom dizer que existe uma comunidade atuante que faz parceria não obrigatoriamente com o poder público, seja municipal, estadual, até federal, mas estão atuando. Então a preservação do rio, ela acontece pela comunidade. E há uma brincadeira aqui dos antigos que quem limpa o rio é o Oceano Atlântico, é o mar. Nas indas e vindas da maré, ele que faz o papel de passar a esponja e limpar o rio. Mas isso é um fator até natural, é bom que se diga que isso é uma função da natureza. Esse encontro do Rio Ceará, do rio com o mar, ele propicia esse fluxo das águas, que é o ir e vir, que é esse fluxo natural que ajuda também a manter vivo o berçário do Rio Ceará. E ainda há peixes, ainda há pesca artesanal, ainda há gente pescando aqui, pôr do sol lindo, você pode contemplar pesca bem artesanal mesmo, aquela canoinha, aquela rede, os galões, ainda há pesca no Rio Ceará. Isso é bom que se diga. Só uma pausinha para Hã? dar uma pausa para tomar água. Nem isso aí. Nem isso hoje é levado em conta, o pior é isso. Tem a terceira história, né? Tem a terceira versão. Não, assim. Bom, o que é a teoria do marco zero, né? Primeiro, entender o que é o marco zero, né? Um marco é quando existe um primeiro ato, que não há antecedentes. Então ele é um marco zero, a partir do qual se estabelece um parâmetro. Um exemplo aqui, o Marco Civil da internet. Não havia nenhum parâmetro para discutir a internet no Brasil, então criou-se o Marco Civil da internet. Um exemplo. Um marco, quando se diz, fulano fez um marco, quer dizer, é porque não há nada que antecede a isso. Então, o marco é isso, ele é o inicial, a partir do qual você estabelece vários parâmetros, seja qual for, de pensamento, de comportamento, de leis, de convívio, de edificações, de construção histórica. Então, você tem aquele momento inicial. O Marco Zero de Fortaleza, ele é aqui na Barra do Ceará, isso é reconhecido internacionalmente até. Então é bom que se fale com toda franqueza e à luz da ciência histórica, que nós estamos aqui apresentando um conceito que é amplamente difundido até fora
de outros estados e outros países, fora daqui desse pedaço da Barra do Ceará. Quer dizer, um reconhecimento de um ícone internacional que é o Marco Zero local. Estamos contra versões que tentam apagar a primazia da Barra do Ceará. Sofremos isso nos anos 60, porque equivocadamente criou-se uma oposição à Igreja Católica, dando primazia aos holandeses que não eram necessariamente assim, ateus. Eles eram protestantes cristãos, então era um equívoco. Você está contra uma religião e promovendo outra, só porque queriam ser contra os portugueses. Então isso é uma versão equivocada. Dá primazia aos holandeses. A outra versão, aproveitando a questão entre o centro da cidade e a Barra do Ceará, era estabelecer no simbolismo da 10ª Região Militar um lugar forte, um lugar de uma fortaleza, de um exército forte, e que a cidade havia nascido ali nos muros da 10ª Região Militar. É outra versão equivocada. E ambas escondia até uma força de uma classe supostamente dominante economicamente da cidade, que queria renegar as suas origens na Barra do Ceará, vistas naquela época como mais humildes. Então isso era perpetuar uma versão, tentar perpetuar uma versão que a cidade estava no domínio de quem tinha economia forte e de quem tinha a força militar forte. E ambas as duas, equivocadamente, era a força pressionando para que a história da Barra do Ceará, nos anos 60, e visto esse lugar como um bairro humilde, de uma classe não economicamente mais ativa, que não merecia a primazia da história. Então, somos contra essas duas versões dos anos 60. Versões, repito, são versões da história. A história em si, a história ciência, os fatos históricos da cidade de Fortaleza, comprovadamente, com muita robustez, estão nos arquivos históricos ultramarinos, arquivos que estão em Portugal, mas que estão nas principais universidades brasileiras, a citar Unicamp, USP, UNB. Na Biblioteca Nacional do Brasil você tem vasto acervo que demonstra que a passagem construtiva da Barra do Ceará, desde seu Marco Zero, em 122 anos que eles querem cortar da memória de Fortaleza, ao contrário, são os mais importantes de nossa cidade, porque são os pilares das edificações, das instituições e principalmente da nossa gente, do cearense e do fortalezense em particular. Então aqui é a raiz, é a origem de tudo. Mas vamos às comprovações históricas que debatem isso. Nós temos 412 anos de história, não 290, como se criou uma festividade que tem pouco mais de 8 anos. Isso é um crime de lesa capital você omitir 122 anos da história de Fortaleza. Vamos aos fatos. Como falei, o Marco Zero aqui é a primeira edificação. Se não existisse o Marco Zero no Rio Ceará, não existia a capitania do Ceará. Naturalmente não existia a sua sede, não existia o que nós temos hoje. Aqui na Barra do Ceará se estabeleceu a primeira vila, a primeira economia e um fato que eu sempre ressalto, o DNA mestiço, miscigenado aqui. Os nativos, os brancos que chegaram e a raça negra que chegou aqui. Então aqui se forma uma população original, aqui à margem do Rio Ceará. Nós temos também aqui, para se ter uma ideia, o Marco Zero de 1604 e a primeira Câmara de Vereadores, eu estou falando a primeira Câmara de Vereadores, em 1701. Então não se instala uma Câmara onde não tem nada. Aí já quebra o paradigma, já quebra aquela versão maldosa que nos livros dos anos 60 dizia, não, na Barra do Ceará teve sim o Forte Santiago, mas tipo, era de madeira, de palha, deu um vento e acabou. É uma mentira. Porque esse Marco Zero, ele permanece 100 anos depois, é estabelecido aqui na Barra do Ceará uma Câmara de Vereadores.
Por que a Câmara de Vereadores não é instalada na área central? Chama o centro de Fortaleza hoje, ou no Mucuri. Por quê? Porque a primazia da Barra do Ceará se faz presente aí. A coroa portuguesa manda estabelecer uma Câmara de Vereadores na Barra do Ceará em 1701. Então a Câmara de Vereadores tem 315 anos. Como é que suporta uma lei, a Câmara de Vereadores suporta uma lei dizendo que a cidade só tem 290? Os vereadores aí estão atentando contra a memória da própria Câmara, de onde ela surgiu. Isso aí é uma má atuação política, né? Que destrói a memória da cidade. E mais do que isso, essa Câmara foi presidida por um juiz. Não era um vereador presidente, era um juiz de direito mesmo. Esse juiz estabelecia os preços mercantis, os impostos locais de compra e venda. Ele julgava a conduta dos moradores aqui e estabelecia as regras de importação e exportação desse porto do Rio Ceará. Então existia uma economia aqui à margem do Rio Ceará. Então veja bem, até o judiciário tem início na Barra do Ceará. O poder judiciário tem início aqui, em 1701. Eu estou falando de instituições, vocês estão percebendo, uma vila, uma Câmara de Vereadores e um juizado aqui na Barra do Ceará com 315 anos, herança do Marco Zero aqui. Então não posso dizer que a cidade nasceu em outro lugar, nasceu aqui na Barra. A conexão com o centro e com o Mucuri parte da Barra do Ceará. E não é de lá para cá, é daqui nesse sentido de construção da história. Então é bom que se tenha esses fatos muito em evidência e muito para comprovar que há uma distorção. Não se pode admitir, portanto, que uma cidade se comemore 290 anos, quando na verdade ela tem 412. E a Câmara tem 315 anos. Câmara que nasceu na Barra do Ceará. Não existe nenhuma tese, nenhuma versão, inclusive existe a omissão de não falar da instituição de uma Câmara aqui na Barra do Ceará, né? Já falado numa gravação aqui feita, nós temos a padroeira da cidade de Fortaleza aqui na Barra do Ceará. Então esse povoamento aqui existe. Agora vamos quebrar essas versões dos anos 60. Primeiro de tudo, 10ª Região Militar. Qual é o patrono da 10ª Região Militar? É Região Martins Soares Moreno. Qual foi o forte fundado por Martins Soares Moreno? Foram dois. O Santiago aqui e o São Sebastião aqui na Barra do Ceará. Eles sempre, o primeiro capitão-mor do Ceará, Martins Soares Moreno, sempre morou na Barra do Ceará. Sempre. Então o capitão, quem governava a capitania do Ceará, morou na Barra. Na heráldica da 10ª Região Militar tem uma cruz vermelha, pode observar. E essa cruz é a Cruz de Santiago. E o Martins Soares Moreno era membro da Ordem de Santiago da Espada, a mesma que criou Santiago do Chile, Santiago de Cuba, Santiago del Estero na Argentina, enfim, toda a América tem um Santiago. E a Barra do Ceará, o seu Rio de Ceará, tem. Então, na heráldica da 10ª Região Militar tem a Cruz Espada de Santiago do Martins Soares Moreno. Então, o Exército mesmo, a instituição Exército Brasileiro, sabe, e os atuais comandantes da 10ª Região Militar reconhecem, sim, que a primazia é na Barra do Ceará, que a primazia militar é na Barra do Ceará. Aí outra instituição militar começa aqui na Barra do Ceará. Então, já elucidado isso. A questão dos holandeses com os portugueses aqui no Ceará. Eu convido quem tiver interesse a ir numa biblioteca e pegar o diário do Martins Soares Moreno e o diário do Matias Beck, os dois diários. Sei que os documentos históricos, os arquivos históricos, isso é mais para historiador, para estudante de história e tudo, ou da sociologia, se quiser pegar ali os elementos, até da geografia, pegar os elementos iniciais aqui da Barra do Ceará, porque documentalmente é farto. Então você tem ali um acervo muito grande. Mas vamos a uma coisa mais simples. O diário do Martins Soares Moreno e o diário do Matias Beck. O que é que conta o diário do Martins Soares Moreno?
que ele tinha um amante indígena, que ele convivia com os índios, que ele se pintava com os índios, que ele, claro, deixava livre que os seus portugueses, seus pares portugueses, tivessem relações até sexuais com as naturais, com as indígenas locais. Ok. Um homem que tinha uma visão ampla e não tinha o ar de superioridade. Tanto é que a presença portuguesa aqui, nos primeiros 100 anos, foi bem-vinda aqui na Barra do Ceará. Claro que depois, século XIX, tem exploração das fazendas, das oligarquias, enfim, mas isso aí é outro momento. Mas eu estou falando do momento inicial. Então ele tinha essa boa vivência. Duas provas. A chegada da raça negra aqui que chega livre, nas mãos do Martins Soares Moreno, 1611, certo? Então o que é que você tem aí? Também ele tinha um respeito ao culto dos indígenas, né? Está lá na memória dele. Matias Beck, o que é que o cara fala no diário dele? Que proibiu qualquer holandês de ter relações com os bárbaros. Relações, eu não estou nem falando sexuais, eu estou falando relações superior aos outros. Tem um fato até curioso, que ele próprio escreveu. Em 1645, chega o cacique Algodão com um índio e um negro. Dois que ele trouxe, ele era um cacique, dominava o povo miscigenado. Então ofertou ao visitante holandês um índio e um negro para, como era de costume dos chefes, fazer as pazes. Olha, eu quero dar uma ajuda aqui. Trouxe meus 2 melhores homens. O Matias Beck olhou e escreveu no diário dele que cacique Algodão estava acompanhado de um índio e de um negro. E foi que ele disse que ambos, o índio e o negro, não valiam o tecido de pano que ele usava. Se o cacique Algodão quisesse, pegava um retalho de pano e levava, que para ele era sem valor algum. Aí eu pergunto, quem está me ouvindo agora? Quem estava mais próximo do povo? Martins Soares Moreno ou Matias Beck? Você já sabe a resposta. E por isso, por 2 vezes que os holandeses foram expulsos aqui, à base até de fogo mesmo, tocar fogo nas coisas dos holandeses, nas tendas, nos materiais dos holandeses. Então os holandeses não foram bem-vindos aqui no Ceará no século XVII. Isso é bom registrar. Isso é um fato histórico até para acabar com isso daí, de alguém querer venerar a presença holandesa aqui. E os nossos opositores da Barra do Ceará, nós que vamos a debate levando a história da Barra, quando eles estão no debate, eles sabem disso que eu estou falando agora, e cinicamente eles dizem, não, nós não interessamos debater sobre Martins Soares Moreno e sobre Matias Beck. Eles sabem que não se sustenta. Quando eu trago essas colocações que são fidedignas, porque foi fruto de diários de 2 atores históricos aqui, eles não têm mais o que dizer. E, ao mesmo tempo, cinicamente não querem propagar a figura do Martins Soares Moreno, certo? Porque sabe que é fator de vantagem no debate para a Barra do Ceará. Aí diz, não, isso aí não interessa debater, interessa sim, porque foi através do Martins Soares Moreno que se forjou aqui um DNA de uma raça miscigenada, de uma convivência pacífica, harmônica entre 3 raças, que não aconteceu em nenhum lugar do Brasil. Pode ser pontualmente em alguma vila, mas aqui era uma capitania, é um capitão-mor que deu liberdade religiosa, liberdade de expressão e deu a condição de vivência de 3 raças distintas aqui na Barra do Ceará. Então é importante a gente ressaltar isso, inclusive quando se vê, infelizmente, no século XXI, pessoas nos meios de comunicação, nas redes sociais, na internet, etc., querendo subjugar outra raça, outro ser humano, preconceitos aí, violência de toda a ordem. E a gente ter um espelho aqui na Barra do Ceará que teve uma convivência aqui de pessoas de várias matizes culturais, religiosas, que conviveram aqui na Barra do Ceará.
É por isso que cada vez mais essa memória do Marco Zero deve ser exaltada como lugar de até democracia aqui na Barra do Ceará, de boa convivência, de paz e de respeito a outra cultura, respeito a outro ser humano, independente da tendência dele religiosa, até comportamental, de sexo e tudo naquela época, e do homem e da mulher que aqui na Barra viveu. Então, essa reflexão que eu trago agora, essa luz da história, para a gente dizer que orgulho eu tenho da origem da Barra. Então, isso deve ser colocado sim em qualquer debate. Nós somos até vitoriosos no debate quando a gente traz essa questão humana à tona, né? Isso é importante não esquecer isso. Então, você tira essa falsa disputa territorial que houve e que se propagou nos anos 60. Outro detalhe, aproveitando e essa questão da caminhada com Maria que se faz aqui da Barra do Ceará. É importante dizer que em 1886, um documento da Capitania do Ceará constava que havia habitantes da Barra do Ceará, a igreja de São José, que hoje é catedral, certo? E que esses habitantes aqui tinham a veneração por Nossa Senhora, que se tornou padroeira de Fortaleza. E ali é registrado que o santuário, quer dizer, a origem é na Barra do Ceará. Independente de quem está me escutando ser católico ou não, ou espírita, ou evangélico, ou umbandista, etc., ou do candomblé, ou povos indígenas, mas isso é um documento que se refere, outra prova, 1886, eu estou dizendo que a padroeira de Fortaleza é estabelecida aqui na Barra do Ceará. Dizer o que com isso? Que a Barra do Ceará nunca deixou de ser habitada, nunca deixou de ter gente aqui, nunca deixou de ter importância histórica. E as principais instituições, símbolos, são da Barra do Ceará. Nasceram na Barra do Ceará, se constituíram na Barra do Ceará, foram forjadas na Barra do Ceará, né? Então tudo, há um jargão aqui na Barra que diz, tudo começou na Barra, e é verdade, tudo começou aqui. Fortaleza nasceu aqui, é o bairro mais antigo, é o berço da cidade, seja o que for. Isso é comprovadamente pelos documentos históricos, pelos fatos históricos, e a nossa resistência como barrista, como quem é barrista, quem nasceu na Barra, quem veio morar na Barra e quem defende a memória da Barra do Ceará. Essa é a classificação, é a definição de um barrista, não é bairrista, não é barrista, certo? E isso que define um barrista. E como barrista eu digo, Fortaleza nasceu na Barra do Ceará e nós temos, sim, comprovadamente, cientificamente, documentalmente, culturalmente, e esses 412 anos de história.